Vamos lá, pessoal. Questão de número 13 é uma questão que diz assim pra gente. Quantos são os números naturais pares formados com 4 dígitos que têm pelo menos 2 dígitos iguais? Eu vou esquecer por enquanto que ele falou que era par. Daqui a pouco a gente pensa nos pares. Olha só. Quando eu penso no total de números de 4 algarismos que existem, certo? Total de números de 4 algarismos. Existem aqueles que têm os 4 algarismos iguais. Ou, mais. Existem aqueles que têm 3 algarismos iguais. E aí, obviamente, um diferente. Existem os que têm 2 algarismos iguais. Aí quando eu falo que são 2 iguais, eu tenho ali dentro desses 2 algarismos iguais, eu tenho 2 possibilidades ainda. E estão ali dentro. 2 iguais e outros 2 iguais, ou 2 iguais e os outros 2 diferentes entre si. E eu tenho ainda uma outra opção que seriam os 4 diferentes. Que a gente diz que os 4 algarismos seriam distintos. Quando eu penso isso no total, isso também acontece para os pares. A questão está pedindo para a gente quantos tem, desses de 4 algarismos, de 4 dígitos, quantos tem pelo menos 2 dígitos iguais. Pessoal, se você quer pelo menos 2 iguais, você quer essa parte. Ó. Os 4 iguais, 3 iguais ou 2 iguais. Para a gente achar isso, tem uma palavrinha aí, que é a palavrinha pelo menos. No máximo, no mínimo, ao menos e pelo menos são dicas para a gente usar o método destrutivo. E é exatamente isso que a gente vai usar. Para achar essa parte azul, ao invés de fazer tudo isso, eu vou pegar o total e vou tirar o que ficou de fora, que são os 4 algarismos distintos. Tá, e daí? Aí agora eu vou lembrar. Total, eu tô falando de pares, números pares. Quando eu falo do total, eu tenho 1, 2, 3, 4 casinhas. Para o número ser par, ele tem que terminar ou em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. 5 opções. Só que quando eu digo que é o total vale tudo, vale repetir. Então eu posso ter a repetição. Na primeira casinha eu posso usar esse que eu usei aqui. Só não posso usar o 0, 9 opções. E para esses dois, pode repetir todos. Então aqui 10, aqui 10. Então o total, 5 vezes 9, 45, dá 4.500. 4.500 o total. O que eu vou ter que tirar são os pares com 4 algarismos distintos, diferentes entre si. E aqui tem um problema. 1, 2, 3, 4 casinhas. Ué, pessoal, é a mesma ideia. Você coloca aqui terminando em 0, 2, 4, 6 ou 8. Não dá. Isso gera um problema. Que problema que isso gera? Se eu colocar aqui que são 5 opções, quando eu falo que são distintos, eu não posso repetir. E se eu não posso repetir, o que eu vou ter que pensar? Se eu tiver usado 0, eu vou ter 9 opções para a primeira casa. Porque o único número que não podia na primeira casa é o 0 mesmo, eu já usei ele. Agora, olha a diferença. Se eu tiver usado ou o 2, ou 4, ou 6, ou 8, o outro, imagine que você usou o 6. Na primeira casinha eu não vou poder usar nem o 6, porque tem que ser algarismos distintos, e nem o 0, eu teria o 8. Então isso gera um problema para a gente. E ao gerar esse problema, eu vou separar isso aqui em 2 partes. Ou termina em 2, 4, 6 e 8, ou termina em 0. De novo, ó, terminou em 0 uma opção, o único número que eu não podia usar aqui era o 0, 9. Já usei 2 dígitos dos 10, então 8 e 7. Já aqui eu tenho 4 opções. Na primeira casa eu não posso usar nem ele nem o 0, então 8. Eu usei 2 dos 10 algarismos disponíveis, aqui 8 e aqui 7. Tem que multiplicar tudo? Tem que multiplicar tudo. Só que a gente vai ser esperto para reduzir as contas. Ah, aqui é 8 vezes 7 vezes 4. Mas eu vou fazer assim, ó.
8 vezes 7 apareceu nos dois. 56. 56. Vezes 8 vezes 4, 32. E aqui 9 vezes 1, 9. Eu não vou ter que somar os dois, porque ou acontece isso ou isso. Ao somar, eu coloco 56 no fator comum em evidência. 32 mais 9, 41. É como se fosse assim, 32x mais 9x não dá 41x? 41. E aí eu faço essa continha. 56 vezes 41 dá 6 e 5. 4 vão 2, 22. Dá 6, 9, 2 e 2. 2.296. Ao efetuar essa subtração, vai ficar 2.204, que a alternativa aí é a nossa letra A. Letra A. Vamos à questão de número 14. Questão 14 traz assim pra gente. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar os seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha de 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. A maiúsculo e a minúsculo são duas coisas diferentes. B maiúsculo e B minúsculo também. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar, agora vem, de avaliar uma alteração no sistema de senhas é o coeficiente de melhora, que é a razão, uma divisão entre o número novo de possibilidades dividido pelo antigo. O coeficiente de melhora dessa alteração é, nessa questão, eu vou ter que achar, então, o antigo, como era, e vou ter que descobrir o novo. Bora, vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos tem a senha. No antigo, só podia algarismo de 0 a 9. 10 algarismos. Ah, professor, pode começar com 0? A questão falou alguma coisa? Não. Senha pode começar com 0? Poder pode, a não ser que ele fale algo. 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Ué, pode repetir? Pode, não está escrito que eram 6 algarismos, 6 dígitos distintos. Então vou multiplicar. Isso é 10 elevado à sexta. 10 à sexta. E o novo? Posso usar agora a letra. O alfabeto tem 26 letras. Ah, então 26 letras com os 10 algarismos dá 36. Cuidado. Porque ele falou que as letras tinham diferença entre maiúscula e minúscula. São 26 maiúsculas, 26 minúsculas e mais os 10 dígitos dos algarismos. 26 mais 26, 52 mais 10, 62 possibilidades. Isso é 62 à sexta. Então a nossa alternativa aí é a letra A. Letra A. Questão de número 15, questão da FGV, que traz assim: deseja-se criar uma senha para usuários de um sistema, começando por 3 letras. 1, 2, 3, 3 letras. Só que olha o detalhe. Escolhidas entre as A, B, C, D e E. Seguidas de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Algarismo, 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 algarismo. 0, 2, 4, 6 e 8. Se entre as letras puder haver repetição, mas se os números forem todos distintos, o número total de senhas é. Letra, você tinha A, B, C, D e E. 5 opções. Está escrito aí que entre as letras pode haver repetição. 5 e 5. Agora os algarismos não. Nos algarismos está escrito que não pode, eles têm que ser distintos. Para o primeiro, você pode ter ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. 5 opções, mas o segundo já não pode repetir o primeiro. Então 4, depois 3, depois 2. Vamos multiplicar. Essas contas é que você tem que ficar esperto para a prova, né? 5 vezes 5, 25. Vezes 4, dá 100. 5 vezes 5, 25. Vezes 2, dá 50. 50 vezes 3, 150.
Então, é 15 com 1, 2, 3 zeros. 15.000, a alternativa correta aí é a letra C. Vamos lá, questão de número 16. É uma questão da UERJ que diz assim, ó. Apenas com os algarismos 2, 4, 5, 6 ou 9, foram escritos todos os números possíveis com 5 algarismos. Cada um desses números foi registrado em um único cartão, como exemplificado a seguir. Então, se você olhar aí os cartões, ó, cartão A, 24644, pode repetir número. 45996, 66666, 6, 99696, 66969. Alguns desses cartões podem ser lidos de duas maneiras, como é o caso dos cartões C, D e E. Ué, mas como assim o C? O C não era tudo 6? Tudo 6. Ele pode ser lido de outra maneira. Quando você vira ele de cabeça para baixo, vira tudo 9. O 99696, se você virar de cabeça para baixo, também. E o 66969 também. Em resumo, para você poder ler o cartão de duas maneiras, que é meio que virando de cabeça para baixo ele, você vai ter que ter o 6 e o 9. Porque não adianta, se você virar o 2, virar o 4, virar o 5, não vai dar nada, né? Não muda. Ele continua o texto, ó. Cartão C, D e E, ele mostrou eles virados de cabeça para baixo. O total de cartões que admitem duas leituras é... Pessoal, para poder ter duas leituras, em cada um dos 5 dígitos, ou tem que ser o número 6 ou tem que ser o número 9. Porque se você virar o 4 de cabeça para baixo, 2 de cabeça para baixo, 5 de cabeça para baixo, um não vira o outro. Então, ó, você pode ter 6 ou 9, duas opções, 6 ou 9, 6 ou 9, 6 ou 9, 6 ou 9. Então, peraí, duas opções. O cartão é formado do primeiro dígito, E do segundo, E do terceiro, E do quarto, E do quinto. 2 a quinta, que dá 32, que tá aí na nossa alternativa, letra A. Questão de número 17, questão que gera um probleminha aí para alguns, não é uma questão tão simples, porque a gente fica... O caminho que a gente tende a tomar para ela não é o caminho mais simples, a gente fica às vezes meio perdido. Olha só. 3 tubos de ensaio com rótulos A, B e C serão colocados em um suporte que possui 5 lugares alinhados e encontra-se fixado em uma parede. A figura mostra uma das possíveis disposições do tubo. Sabe-se que o tubo com rótulo A não pode ocupar as extremidades do suporte. O número de maneiras distintas desses tubos serem colocados nesse suporte é... O problema dessa questão é que normalmente a gente tem os tubos, a gente quer pegar os tubos e colocar lá nos espaços. Aí a gente pensa, né? Você coloca os 5 espaços, só que primeiro, os 5 espaços não vão ser ocupados. Eu não vou ocupar os 5 espaços. Eu só vou ocupar 3. Então vão ter 2 que vão ficar vazios. Quais? Ah, pode ser o primeiro e o segundo, pode ser o terceiro e o quarto, pode ser o primeiro e o quinto, pode ser um monte de coisa. Então eu vou ficar maluco de fazer conta, eu vou meio que fazer na mão se eu ficar pensando onde que eles estão vazios. A gente até depois vai ver, um pouquinho mais pra frente, como fazer isso de uma outra maneira, porque dá pra fazer, mas é um pouquinho... Eu particularmente acho até mais difícil, tá? Mas é um pouquinho mais... A gente precisa de um pouquinho mais de conceito pra fazer isso. Olha só. Ao invés de eu tentar ficar colocando os tubos nos espaços, eu pensei o seguinte. Eu tenho o tubo A, tubo B, tubo C. O tubo A, ele não pode entrar nos 5 espaços. Eu só tenho 3 espaços disponíveis para ele. Só 3. Para o tubo B, eu não posso usar o que eu já usei para o A, mas posso qualquer um dos outros. Se eram 5 espaços, o A já está lá, sobram 4. E agora eu já usei 2 dos 5 espaços, sobram 3. Eu vou ter que colocar o A, o B e o C. O A, e o B e o C. Ao multiplicar 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36, que está aí na nossa letra C. Letra C. Questão número 18. Questão 18, uma questão da Unicamp. Muito erro nessa questão quando ela caiu, mas o erro não é por análise combinatória, tá? O erro, na verdade, aí não é de análise combinatória. Vamos lá para a gente entender. Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas, atualmente com 3 letras e 4 algarismos numéricos, para 4 letras e 3 algarismos numéricos, como está ilustrado abaixo.
Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com essa modificação em relação ao número total de placas em vigor seria... Espera aí, vamos por partes. Atual não é atual de hoje, né? Da época que caiu a questão. Eram 3 letras e 4 algarismos. Hoje a gente usa o modelo do Mercosul, que é diferente. Futuro. O estudo era para que no futuro fosse 1, 2, 3, 4 letras, assim seguidas, e 3 algarismos. O nosso hoje até tem 4 letras e 3 algarismos, só que é invertido a plaquinha aí do Mercosul, né? Me ajuda, vamos lá. Nas letras, 26 opções, 26, 26. Porque pode repetir. Ah, pessoa, tem a placa AAA? Tem, você pode nunca ter visto, mas tem. Qualquer um dos algarismos pode 0 no começo? Pode. 10, 10, 10 e 10. Que é do 0 até o 9, tem 10 opções. Letras. 26, 26, 26, 26. 10, 10 e 10. Agora a gente vai para as contas. 26 ao cubo, 10 à quarta. 26 à quarta, 10 ao cubo. O problema é que ele está perguntando assim, ó. Se fosse, qual é o aumento? Eu faria o total, final, menos o inicial. Se ele quiser saber, quantas placas você vai ter a mais? Calcula isso, subtrai. Só que ele pediu o aumento em relação ao número de placas em vigor. E aí é um aumento que ele poderia ter me cobrado ou em porcentagem ou como ele cobrou. Inferior ao dobro, superior ao dobro, inferior ao triplo. Pessoal, como é que eu vou saber isso? Tem um monte de jeito de você fazer, um monte, tá? Por exemplo, seria você calcular o aumento. Esse menos esse. E descobrir quantas vezes, em relação ao antigo, é esse aumento. Só que essa conta aqui é feia, essa é feia. E aí eu quero que você entenda uma coisa, porque eu acho que é mais simples. Vou fazer com números melhores, números mais bonitinhos. Imagine que eu tivesse 100 placas antes, tivesse passado para 150. O aumento seria de 50. Em valores absolutos, o aumento seria de 50. Em relação ao antigo, o aumento ele seria de metade. Seria de metade. Concorda? Porque 50 é metade do 100. Mas como achar isso de uma forma rápida? Porque os números aqui são feios. Para descobrir quanto que aumenta, você pega o final, o 150, divide pelo inicial. Mas, pessoal, isso dá 1,5. Verdade, eu falei que não era 1,5, eu falei que era metade. Então, para chegar em metade, eu subtraio uma unidade. Mas, professor, eu não entendo por que subtrai uma unidade. É porque você quer saber só o que passou do que você já tinha. O que você já tinha é uma unidade, é o que passou dela. Então, vamos fazer outro, ó. Imagine que eu tivesse 100 e que o aumento for e que a nova quantidade de placas foi para 250. Em valores absolutos, seria um aumento de 150, certo? Em relação ao antigo, foi mais do que ele, ó. Foi mais do que uma vez. Ah, mas chegou a ser 2 vezes? Não, não chega a ser 2 vezes. Se eu fizer o final dividido pelo inicial, daria mais de 2 vezes. Então eu vou lá e tiro uma unidade. 1 vez e meia. É verdade, o 150 é o 100 vezes 1,5. Então, na nossa questão aqui, eu vou pegar o valor final, 26 à quarta, 10 ao cubo, sobre 26 ao cubo, 10 à quarta, e vou tirar uma unidade. A gente tem que tirar essa uma unidade para descobrir o aumento. Então, agora, só continha. O 26 à quarta corta com 26 ao cubo até some. O 10 ao cubo some, e aqui fica só o 10 embaixo. Então, nós temos 26 sobre 10 menos 1. 2,6 menos 1 é 1,6, que é inferior ao dobro. Então, nossa resposta aí, a letra A. Um monte de gente errou essa questão porque pôs 2,6 é superior ao dobro e inferior ao triplo. Toma muito cuidado com isso, tá? Vamos então para a nossa questãozinha aí, número 19. Questão 19 traz assim.
Um patrão tem 6 tarefas diferentes para serem distribuídas entre 3 empregados. Ele pode delegar todas elas a um só empregado, ou delegar para apenas alguns, ou ainda garantir que cada empregado receba pelo menos uma tarefa. O número de maneiras distintas de distribuir essas tarefas é. Outra questão parecida com essa aqui dos tubos de ensaio, tá? Que a gente tem que pensar o seguinte, às vezes você distribuir, porque quando ele fala que um cara pode receber todas, pode receber 5 e o outro uma, você tem muitas possibilidades, né? Eu, ao invés de pensar, são 3 funcionários e 6 tarefas, ao invés de pegar e colocar como é que eu vou dizer para vocês? Atribuir essas tarefas, eu vou pensar o contrário. Colocar os funcionários das tarefas. Só não entendi, não. Imagine que você tenha tarefas A, B, C, D, E e F. A tarefa A, ela pode ser realizada por quem? Por qualquer um dos 3. A e a B, qualquer um dos 6. Ué, mas pode ser o mesmo? Pode, ele tá falando que pode dar todas para um cara só. O C, então, 3, 3, 3 e 3. Ao multiplicar tudo, 3 a sexta, que é 729, que tá aí na nossa letra C. Letra C aí pra gente. Beleza? Vamos na questão de número 20. Questão 20 traz assim. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na sua posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... Vamos por partes aí, ó. São 4 chaves seletoras, 4 casinhas. Cada uma pode estar na posição 0 ou 1. 2 opções, 2 opções, 2 opções, 2 opções. Ao multiplicar isso, 2 a quarta. E 2 a quarta é 16, que está aí na nossa letra D de dado.